Imagina se existisse um homem que ele conseguisse se sentar na frente de uma plateia e escrever o próximo livro best-seller num documento do Word, só que sem apagar nenhuma palavra no processo. Essa é a metáfora que usam para descrever o Kim Jong-il, que é um desenhista que, antes de morrer em 2022, infelizmente, ele fazia eventos desenhando ao vivo, presencialmente, em folhas enormes de papel, sem apagar, ele desenhava com tinta. Então, essa é uma forma de visualizar a grandeza da habilidade desse homem. Senhoras e senhores, lançaram algumas aulas do Kim Jong-il no YouTube, que é um projeto de 100 aulas. Eu ainda não vi todas, eu acho que não lançaram todas, mas eu vi algumas, eu vi umas 30 e eu fiz todas elas, eu repliquei todas elas. Então eu vou contar o que eu aprendi nesse processo. Basicamente todas que estão disponíveis, tá? Literalmente todas desse projeto que estão disponíveis até o momento. Então primeiro eu quero falar sobre esse estudo aqui, que ele falou sobre Dynamic Sketching, basicamente. Não que eu entenda nada de coreano, mas parecia que ele estava fazendo um Dynamic Sketching de um tubarão. Então ele pegou algumas fotos e ele estava falando sobre a largura desse animal. E ele estava mostrando que a largura diminui nessa perspectiva aqui, que é como se fosse uma caixa. Então se tu vê, completamente o processo inteiro do Kim é desenhar coisas dentro de caixas. É a forma suprema de simplificar os objetos. Então ele estava mostrando isso em alguns desenhos. Por exemplo, se você desenhar um peixe numa visão ortográfica, basicamente uma visão de lado, você pode só pegar, colocar ele dentro de uma caixa e vai te ajudar a desenhar, porque essa linha aqui, ela é paralela basicamente a essa aqui. E é bem mais fácil se você for desenhar coisas mais quadradas, tipo carros, mas também é bem útil se você for desenhar pessoas, cara, extremamente útil. Você pode só simplificar com caixas, por exemplo. O tórax e o quadril. Então ele fez isso algumas vezes nas aulas. Outra coisa que ele foca bastante, cara, é criar cenas. E a primeira coisa que você faz numa cena é você colocar a linha do horizonte. Então, a linha do horizonte é esse conceito básico de perspectiva, que você vai, literalmente, você coloca uma linha e essa linha vai determinar para onde estão indo os pontos de fuga. Então ele fez esse desenho que eu copiei e ele mostrou, cara, que a linha do horizonte ela tá bem aqui em cima. E com isso aqui você pode construir a cena. Então vamos supor que eu quero adicionar, sei lá, uma moto. Eu colocaria a roda aqui. Eu iria tentar seguir através dessa linha do horizonte. Ok? Então, eu já expliquei isso várias vezes, mas deve ser o conceito mais importante da perspectiva, você entender plenamente a posição da linha do horizonte e a inclinação da câmera e a altura da câmera. A altura da câmera é literalmente a linha do horizonte. Então, se a linha do horizonte está aqui, a gente pode prever que a câmera ela está nessa altura, na altura dessa segunda caixa maior.
Então, isso aqui, básico de perspectiva, é o mais importante. Foi muito divertido copiar. Recomendo que vocês façam o estudo, assistam as aulas dele, copiem tudo, porque só eu fazer o estudo não vai adiantar muito. É interessante que vocês também façam. E aqui foi mais interessante, ó, porque ele subiu mais a câmera ainda e ele fez a câmera virar para baixo. Então, a inclinação da câmera é algo que não se fala muito, mas é importante porque a gente vê que essa linha ela não está vertical, ela está curvada para um ponto aqui embaixo. Portanto, isso aqui significa que a câmera está inclinada, cara. A câmera está mais alta e ela está virada para baixo. E a linha do horizonte estaria mais aqui em cima. Então, se eu fosse adicionar uma moto aqui, eu iria colocar as rodas aqui. Mano, deixa eu ver se eu consigo. Faz tempo que eu não desenho motos. Ok, eu ainda consigo, é óbvio, né, mano? É óbvio que eu ainda consigo. Ok. Então a gente tá vendo que as linhas estão indo pra cá. Eu só copiei isso. E isso que é o legal de desenhar a perspectiva intuitivamente, cara. Porque se você desenha intuitivamente, você não precisa saber onde estão os pontos de fuga. Por exemplo, os pontos de fuga disso aqui, mano, estão muito longe. Estão muito longe. Eu não consigo desenhar o ponto, não consigo pegar uma régua pra fazer. Porque eles estão literalmente fora da página, mano. Eles estão lá longe. Então, isso aqui é interessante. A gente tem essas linhas, estas linhas que estão indo pra cá, pra algum lugar pra lá, e essas linhas que estão indo pra algum lugar pra lá. Então, é basicamente isso, a minha moto terrivelmente horrorosa. O que ele faz várias vezes também é utilizar essas formas assim, ó. Então ele tá lá desenhando um tórax e ele utiliza essas formas bem básicas. Então isso aqui foi muito interessante. E cara, isso aqui não são linhas, isso aqui são literalmente formas 3D com volume. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que ficaria aqui. Ok. E um braço aqui. Então, essa é a forma que ele constrói. Estou errando um monte, mas só para você ver que eu estou usando formas básicas. E que isso aqui poderia ser colocado dentro de uma caixa. Vai ser um pouco difícil de explicar, mas o que me interessou mais de todas essas aulas foi quando ele fez essas maquetes com mini pessoinhas para determinar o ângulo das coisas. Isso aqui eu achei genial. E ele fez essa vez, que são tipo umas pessoinhas. Cara, é difícil de desenhar, mas são umas pessoinhas tipo assim, ó. Tipo isso. Tipo, aqui tá a cabeça dele, enfim. E ele faz essa cena toda. Depois ele coloca um cameraman e determina a câmera. Então esse carinha aqui, ele é literalmente esse carinha aqui. Beleza? E este carinha aqui, e esse aqui. E ele tava tentando desenhar, mano, eu acho que era zumbis invadindo um castelo egípcio, alguma coisa assim, uma pirâmide egípcia. Então esse aqui seria o zumbi, esse aqui seriam, tipo, as vítimas, os seres humanos do apocalipse zumbi que ele tava fazendo. Por exemplo, aqui, ó, tem esse cameraman, esse carinha que tá com a câmera aqui. Aqui tem dois zumbis, que eles estão tipo, eu sou um zumbi, alguma coisa assim. E aqui tem, sei lá, um soldado, e aqui tem uma pessoa aleatória. Então ele separa em planos. Então aqui tem o primeiro plano, aqui tem o segundo, e aqui tem o terceiro, que é tipo o fundo.
E aí ele desenha isso aqui numa cena que eu vou tentar refazer pra ficar melhor. Mas então, tem o cameraman e tem a linha do horizonte. Beleza? Cameraman, linha do horizonte. E aqui tem 2 zumbis. Então já daria pra colocar as costas desse cara e as costas desse cara. Então vamos ver se eu consigo desenhar esse cara aqui. Esse zumbi. Mano, essa foi a minha tentativa de desenhar um zumbi meio múmia. Acho que não eram pra ser zumbis, sei lá, acho que eram pra ser múmias. E aqui pode ter outro cara, tipo. Vou parar de fazer isso. Parar de fazer esse som estranho. Nossa, eu sou muito bom, cara. Vou mandar um currículo pra Marvel. Enfim. Nossa, ficou melhor do que eu pensei, sinceramente. Ok. Tem umas fitas saindo dele aqui. Uma múmia, né, mano? É uma múmia cheia de fitas. E é interessante demais essa forma com que ele separa os planos. Eu acho que é uma organização muito válida. Eu acho que é uma das melhores formas de pensar. E aí, mano, tem essa pessoinha aqui, né? Que eu vou inventar o design dela, porque não está especificado devidamente. A gente tem aqui a linha do horizonte. Dá pra colocar esse cara aqui. Cara, eu queria colocar ele com uma arma. Eu não sei se vou. Enfim. Pronto, ele tá segurando uma arma. Note-se, mano, note. Perceba. Receba essa informação, cara. Isso aqui tá no meio do peito dele. Isso aqui tá no meio do peito dele. Isso aqui tá na cabeça porque ele tá deitado, então não conta. Mas a mesma parte do corpo que tá nesse carinha aqui, tá nesse carinha aqui na linha do horizonte. Então, não esqueça que eu desenhei no começo uma linha. E aqui tem as duas partes do corpo dele. E aí, mano, tem uma pessoa deitada aqui atrás. Eu não sei se... Enfim, eu posso tentar desenhar ela aqui. Mas não vou conseguir. Porque muito pouco espaço. E aqui tem uma pessoa deitada aqui. Sei lá, ela deve estar morrendo. E aqui atrás tem umas portas. E tem umas estátuas, enfim. E tem uma escada. Então ele construiu tudo isso aqui como se fosse uma maquete vista de cima. E depois ele definiu onde estava a câmera. Você não precisa desenhar o cameraman. Literalmente não precisa. Mas ele criou essa cena. E tem exemplos melhores disso ainda. Por exemplo, aqui, mano. Tem esse sarcófago, que é tipo
uma pedra com uma pessoa de ouro, uma estátua de uma pessoa de ouro. E tem esses carinhas aqui, tem um que tá com uma tocha e tem outros... Esse outro cara que está com uma faca. Enfim, não sei falar. E esse cara aqui... E, mano, ele define a linha do horizonte aqui em cima. Então isso aqui é uma coisa importante pra você prestar atenção. Você vai definir o quadrado da cena. E você vai definir se a linha do horizonte vai estar mais pra cima, que é mais uma câmera voltada pra baixo, ou se a câmera está voltada pra cima e a linha do horizonte está aqui embaixo. Então só tem isso pra você escolher. Ou a tua linha do horizonte está aqui em cima, ou ela tá no meio, ou ela tá aqui embaixo. Nesse caso ela tá aqui em cima. Então ele já puxou um ponto e algumas linhas para fazer esse sarcófago e essas pessoinhas. E nota que elas não estão nem batendo na linha do horizonte, porque agora a câmera ela está inclinada para baixo. Então é bem interessante. E tem um zumbi aqui. Neste caso é a mesma coisa, só que visto da visão do zumbi. Ainda tem o carinha da tocha aqui. Isso aqui é a tocha dele, tá? E isso aqui é interessante, porque a linha do horizonte ela tá bem aqui embaixo. Então é como se eu pegasse uma cena, colocasse a linha do horizonte bem aqui embaixo, e aí ele fez a caixa, os pezinhos do sarcófago, e aí ele fez os personagens aqui em cima. Então isso aqui é interessante. De novo a gente tem aqui o carinha da faca e o zumbi. Então isso aqui é uma versão mais finalizada da mesma coisa. Nota que isso aqui, essa linha, ela indica, ela vem para essa linha do horizonte, que tá aqui embaixo, tá bom? E aqui foi outro desenho do zumbi. Aqui foram mais uns desenhos de tinta. Nota-se que eu literalmente amei desenhar esse zumbi aqui. Então vamos desconstruir algumas formas básicas. Eu vou tentar explicar aqui o conceito de perspectiva intuitiva, que é o que ele usa quando ele está desenhando. Porque ele literalmente nunca faz esboços. Então, vamos desenhar uma pessoa numa cadeia. Mano, eu vou simplesmente colocar uma cabeça de astronauta pra simplificar. Bruh, minha câmera não foca. Enfim. Ok. Então, se você perceber, fazer uma engenharia reversa aqui, está dentro de um cubo. Como a gente determina esse cubo, é só olhar as linhas paralelas aqui. A gente tenta manter todas essas linhas na mesma direção, que é indo para um ponto de fuga eventualmente em algum lugar. Só que você não vai, por exemplo aqui eu estava desenhando uma Godzilla robô. Cara, você não vai desenhar o ponto de fuga e fazer uma caixa. Tipo, você só adivinha onde as coisas estão e a sua intuição meio que faz o resto.
Então, se eu resolver colocar a linha do horizonte aqui embaixo, essa linha vai pra cá e esta linha vai pra cá. Então a gente vai ter a mesma pessoa. Percebi que eu fiz essa cadeira muito baixa, mas não tem problema. A gente vai ter a mesma pessoa com os mesmos pezinhos aqui. Ok? Então é isso que eu uso para desenhar. Linha do horizonte, pontos de fuga, e eu penso bastante sobre a posição da cara. E quando tu for desenhar um rosto, você vai usar basicamente essa mesma coisa dos pontos de fuga, só que tu não precisa desenhar eles exatamente, só que você vai ter que usar eles de uma forma meio, novamente, intuitiva. Então você vê que essa pessoa aqui, ela tem o nível dos olhos e a boca vão para esse ponto. Então você até conseguiria colocar uma caixa aqui. E você vê que tudo pode ser simplificado com caixas, cara. Simplesmente. É, assim, óbvio que você vai ter que ter conhecimento do crânio e de várias coisas anatômicas. Porém, a forma com que você organiza essas informações vai ser as caixas, cara. Então eu poderia vou desenhar, sei lá, um homem aqui. Então, esse cara está bravo por algum motivo. Falei que não ia mais fazer esse som. Enfim. Como é que eu desenho um cabelo pra esse cara? Ok. Então, cara, ele usa isso em vários vídeos. Inclusive tem um vídeo famoso dele que ele usa isso pra desenhar um Batman. Então ele tá desenhando o Batman. Ou, sei lá, objeto simples. Vamos supor que você sabe que... Vamos supor que você sabe que essa é a silhueta de uma perna. Então a gente tem a coxa aqui na metade. E aqui no outro lado a gente tem, sei lá, o resto da perna. Sei lá como se chama o resto disso. E você pode só colocar isso aqui em perspectiva. Oh, mano, eu tava olhando pra câmera. Ok. Você pode fazer um X pra saber o meio. E aí tu pode simplesmente colocar o resto da perna
Então esse aqui é o uso das caixas. Você também pode delimitar que uma pessoa... Você vai delimitar isso aqui no meio. E aí você pode desenhar uma pessoa, cara. Levando em consideração essas perspectivas aqui. Aqui você vai ter uma boa base para colocar o tórax, a pelve e etc. E você vai poder desenhar aqueles personagens em perspectiva muito doidos. Vamos, senhoras e senhores, começar os ensinamentos sobre essas aulas que eu assisti. Então, eu copiei todas as aulas. Então, esses são os papéis que eu usei. Cara, eu gostei muito de copiar esse zumbi. E esse aqui era uma aula sobre sombras, que eu não consegui fazer muito bem, porque a caneta que eu uso... Deixa eu ver. Esta caneta que eu uso, ela não faz outros... Ela não faz muitos tons. Bem difícil. Mas eu entendi o conceito. Eu adorei desenhar esse zumbi aqui, mano. Eu até refiz ele outras vezes aqui no papel. Então aqui ele tava ensinando sobre cenas. Ele basicamente fez algumas maquetes. E ele colocou a câmera, tipo o cameraman. E ele fez as cenas depois de como ficaria. Então aqui tem essas múmias que estão atacando esses carinhas aqui. E essa aqui seria a cena, tá ligado? Enfim, essas cópias elas não são feitas exatamente para serem bonitas, mas para entender o conceito. Então ele fez esse velho comendo melancia, que eu falei, tipo, mano, que merda é essa? Porque... Ok, né, um velho comendo melancia aqui, é isso. Esse aqui é muito interessante, é a linha do horizonte. Isso aqui é Dynamic Sketching. Dynamic Sketching de um tubarão. Então, é basicamente isso. E esse tigre aqui, mano. E esses gatinhos. E esse caranguejo. Esse aqui é um goblin com uma espada. Ou algo do tipo. Esse aqui é uma mulher que ela tem flores no cabelo. Esse aqui é outra maquete em perspectiva que ele fez a cena. Então a gente tem esse carinha aqui, que é esse carinha aqui. E a câmera, ela estaria mais ou menos aqui, mano. Na altura das costas desse cara aqui. Então, era pra ser, tipo... Isso aqui eu acho que é um zumbi ou uma múmia que tá atacando esses carinhas aqui. Agora, isso aqui é muito interessante, cara. Porque ele misturou... Ele basicamente ensinou como é que faz a cena, a perspectiva, a linha do horizonte. E aqui o zumbi de novo. Mano, eu adorei desenhar esse zumbi. E aqui tem alguns rabiscos que eu fiz depois. E, mano, outra coisa literalmente... Eu falo muito literalmente, né, cara? Literalmente. Mas literalmente uma das coisas que eu aprendi com o Kim foi como adicionar objetos na minha biblioteca visual. Então a gente já sabe o sistema de caixas, de desenhar as caixas em vários ângulos. E isso é a base de onde a gente vai colocar os objetos. Então eu vou usar aqui um objeto bem simples. Bem simples, né, mano? Bem simples. Que vai ser um motor de Fórmula 1. Então é algo que obviamente todo mundo já tem na memória, todo mundo já consegue desenhar de imaginação, mas eu não consigo direito, mano, então vou mostrar aqui pra vocês. Então vocês vão ter que confiar em mim, de que eu não estou usando referências. E eu poderia estar mentindo com uma referência aqui na minha frente, mas enfim. Não estou, mano, literalmente não estou.
Então a gente tem essa espécie de exaustor. O piloto ele fica aqui na frente. Nessa parte aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente tem 6 tubos, que são um escapamento. Tem um cilindro aqui. Eu acho que exatamente. Aqui a gente... Mano, eu tô perdendo vários detalhes. Teria que ver de novo, teria que pensar um pouco. Mas como eu quero fazer mais rápido, porque vocês já devem estar morrendo de tédio. E aqui vão as rodas, tá ligado? Aqui vão as rodas, aqui é a suspensão. Eu lembro que tem um pull rod, tem um push rod. São, sei lá, umas coisas de nerd de engenharia. E aqui tem uns bagulhos que são tipo isso. Então, se vocês me dessem um tempo pra pensar, eu iria conseguir lembrar de todos os detalhes, eu acho. Então, de memória é isso aqui que eu tenho. E aqui depois vão as rodas aqui. E aqui. Ok? E aqui vai o piloto. E, enfim, eu achei aqui no meu sketchbook. E uma das coisas mais legais que tem pra mim, pessoalmente, no desenho, você só puxar da memória algo extremamente específico e cômico, comicamente específico, que é um motor. E aqui tem os pistões, e aqui tem um motor de moto, e aqui tem um carro de Fórmula 1. Então eu acho que sei lá, é a parte mais divertida pra mim, só desenhar um montão de coisa de memória. E aqui tem outro. E o jeito na qual você memoriza essas coisas é primeiro prática, não vou mentir, você precisa praticar muito. E você precisa tomar noção, observar, pensar sobre o que você está vendo e catalogar todos os ângulos. Então vamos supor o ângulo disso aqui, pra mim isso aqui é uma faca, mano. Isso aqui é uma faca. Tá ligado? Esse pedaço de, sei lá, plástico, alumínio, sei lá. Cara, esse aqui tem um formato de faca de lado. De cima, ele é reto. E aqui do outro lado também é uma faca. Só que do outro lado, né, mano? É óbvio. Então, o seu cérebro ele vai ficando muito bom nisso. Então, vamos supor que você vai desenhar um sapato. O que você vai querer fazer para adicionar esse sapato na sua biblioteca visual é pesquisar fotos dele ou ver na vida real e desenhar ele de todos os ângulos. Então, mano, simples. Desenha ele de todos os ângulos. Os ângulos padrões são tipo de cima, de baixo, o lado, o outro lado, a frente e a parte de trás. São 6 lados de um cubo. Porque quando você está desenhando algo, você coloca essa coisa dentro de um cubo, de uma caixa. Então, extremamente difícil colocar todo esse método em um vídeo, que é o que eu estou tentando fazer. Estou tentando fazer essa coisa impossível. Mas basicamente, esse aqui é o seu cérebro. Ok. Aqui é o seu cérebro. E aqui você tem olhos. E aí você coloca imagens na frente dos seus olhos. E você desenha elas em vários ângulos. Essa entrada de informação visual é o começo. Você precisa ver e observar as coisas. Depois, tu vai precisar de muita prática. Tu vai precisar de progressão.
Então você sempre vai querer fazer algo mais difícil. Então, alguma hora você vai ter que evoluir, vai ter que tentar coisas que você não consegue fazer. E você quer também ter essas coisas padrões, tipo consistência, paciência, é algo que você tem que pensar bastante, porque isso aqui afeta completamente o processo. Então, exercício para conseguir desenhar de imaginação. Veja muitas coisas, copie muitas coisas de observação, desenhe muito de imaginação. Isso é algo que, cara, as pessoas não fazem o suficiente. Vocês só ficam estudando e vocês não desenham. Eu literalmente nunca vejo ninguém desenhando de imaginação. E é a forma mais fácil de evoluir, tá ligado? E é basicamente o que você acha nesses livros antigos, desse cara antigo, esse cara das antiguidades. Aqui, ó, eu abri na página certa, mano, ó. Tomarás a regra e a medida de cada músculo e darás razão de todos os seus ofícios, de que modo trabalham e quem os move. Mano, você tem que procurar as coisas como se você fosse um cientista, igual fazia o Da Vinci. E aí você faz esses estudos e você desenha de imaginação, usando caixas. Então esse é o método completo. Enfim, se você quer aprender a desenhar, literalmente, clica no primeiro link da descrição.